O rádio chiou por alguns segundos, antes da mensagem atravessar o silêncio do oceano. Não era um pedido de ajuda comum. A voz que saiu do alto-falante estava fragmentada, tensa, quase mecânica. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Houve uma pausa curta, como se quem falava estivesse lutando para continuar. Então veio a frase que tornaria aquele caso um dos mais perturbadores da história naval moderna. Provavelmente toda a tripulação está morta. Logo depois, apenas duas palavras finais, ditas com esforço: eu morro. O sinal cessou. Do outro lado do mar, ninguém ainda sabia. Mas aquele era o começo da história do navio, que ficaria conhecido como o fantasma holandês com todos mortos. O episódio é geralmente situado no final da década de 1940, em rotas comerciais do Sudeste Asiático, uma região marcada por intenso tráfego marítimo, instabilidade política no pós-guerra e fiscalização limitada em alto mar. O navio atendia pelo nome de SSC Orang Medan e, segundo os registros existentes, navegava sob bandeira holandesa. Não era um navio famoso, nem grande, era exatamente o tipo de embarcação que cruzava o oceano sem chamar atenção, carregando cargas diversas e tripulações pequenas, invisível ao mundo enquanto tudo corria normalmente. A mensagem de socorro foi captada por múltiplas estações e embarcações próximas, o que afasta a possibilidade de um único erro de recepção. Entre os navios que responderam, estava o cargueiro americano Silver Star. Quando sua tripulação localizou o Orang Medan na deriva, algo estava imediatamente errado. Não havia sinais de colisão, incêndio visível ou tempestade recente que justificasse um pedido de socorro tão extremo. Mesmo assim, o silêncio absoluto do convés levantou um alerta ainda maior do que qualquer dano estrutural aparente. A equipe de abordagem subiu a bordo preparada para encontrar sobreviventes feridos. Encontrou apenas corpos, homens caídos nos corredores. Na ponte de comando, próximos às escotilhas, nenhum sinal de luta, nenhuma posição defensiva. O que mais perturbou os relatos foi a expressão nos rostos dos mortos. Olhos abertos, bocas contraídas, semblantes descritos como congelados em terror. Não era uma morte serena. Era como se todos tivessem visto algo insuportável segundos antes de morrer. O capitão estava estendido na ponte, morto junto com seus oficiais. Até o cão do navio, segundo os relatos, foi encontrado sem vida. Não havia ferimentos visíveis, nem marcas de queimadura, nem indícios claros de violência. A temperatura no porão Curiosamente era normalmente baixa para um navio em águas tropicais. Um detalhe que aparece repetidamente nos relatos dos primeiros homens que pisaram ali, enquanto a tripulação do Silver Star tentava organizar um reboque para levar o navio a um porto seguro. Um incêndio começou repentinamente a bordo do Orang Medan. O fogo se espalhou com rapidez incomum. Diante do risco iminente de explosão, os americanos abandonaram a embarcação. Pouco tempo depois, o navio fantasma explodiu e afundou. Levou consigo qualquer possibilidade de perícia detalhada, provas materiais ou respostas definitivas. É nesse ponto que o caso deixa de ser apenas um relato estranho e passa a se tornar um mistério histórico. Não houve investigação oficial aprofundada, publicada por autoridades holandesas. Não existem registros completos de matrícula do navio nos bancos de dados navais mais sólidos da época. Parte do que se sabe vem de relatos militares americanos, artigos em jornais marítimos e compilações feitas por pesquisadores independentes ao longo das décadas seguintes. Isso abriu espaço para dúvidas legítimas. O navio existiu exatamente como descrito? A história foi exagerada, ou partes fundamentais se perderam com o naufrágio? As hipóteses surgiram rapidamente, mas nenhuma se impôs como explicação definitiva. Uma das mais citadas envolve vazamento de substâncias químicas tóxicas. No período pós-guerra, o transporte clandestino de produtos perigosos era comum, incluindo agentes químicos descartados após o conflito. Gases como cianeto ou compostos instáveis poderiam causar morte rápida, paralisia e expressões faciais de pânico extremo. Isso explicaria a ausência de ferimentos e a morte simultânea da tripulação, mas não explica completamente a mensagem de rádio coerente enviada minutos antes, nem o frio relatado no porão. Outros sugerem intoxicação por monóxido de carbono, gerado por falhas no sistema de combustão. Mas esse tipo de morte costuma induzir inconsciência progressiva,
não terror coletivo, instantâneo. Há ainda quem proponha uma combinação de fatores. Carga e liga ou reação química inesperada, tentativa de controle da situação e colapso em cadeia. Tudo plausível, tudo incompleto. A ausência de documentos oficiais sólidos também alimentou teorias mais especulativas. De fenômenos naturais raros, há explicações sobrenaturais. Mas o que torna o caso resistente ao sensacionalismo é justamente o oposto. Ele não precisa dessas hipóteses para ser perturbador. Um navio real, com pessoas reais, morreu em circunstâncias que escaparam ao registro técnico. Isso, por si só, já é desconcertante. O impacto do caso Uran Medan não está apenas no mistério, está no que ele revela sobre os limites do controle humano no mar. Oceanos não são apenas vastos. Snowpack, um evento pode ocorrer, ser testemunhado, registrado parcialmente, e ainda assim desaparecer quase por completo da história oficial. Quando o navio afundou, afundaram também as respostas. O que restou foram relatos, fragmentos e perguntas que nunca mais puderam ser confrontadas com evidências físicas. Décadas depois, o Urang Medan continua sendo citado em estudos sobre acidentes marítimos não explicados e em debates sobre documentação histórica falha no pós-guerra, não como prova de algo extraordinário, mas como exemplo de quão facilmente a verdade pode se tornar inalcançável quando depende de registros incompletos e de um único objeto físico que já não existe. Talvez o aspecto mais inquietante dessa história seja justamente esse: não sabemos exatamente o que matou aquelas pessoas. Não sabemos o que elas viram ou sentiram nos últimos instantes. Sabemos apenas que pediram ajuda, que alguém ouviu, que chegaram tarde demais e que o mar, como tantas outras vezes, fechou-se sobre o resto. O navio fantasma holandês não assombra porque desafia a ciência. Assombra porque lembra que, mesmo na era moderna, ainda existem histórias reais que terminam sem resposta. E talvez o silêncio que ficou depois da última transmissão seja a parte mais honesta de todas.